Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Hoje nós vamos meditar um texto bastante conhecido, de Romanos 12, versículo 1. Queria pedir já para você abrir. Nós vamos aprender um pouco mais sobre um ministério chamado Ministério do Culto, porque nós cultuamos ao nosso Deus. Porque vir ao culto, fazer um culto ao Senhor é tão importante. Olhando para o Novo Testamento e vemos essa passagem de Romanos 12, verso 1, ela fala bastante, ela ensina bastante à igreja sobre este princípio de culto. E diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ou misericórdias, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em outras versões fala que é o vosso culto espiritual. O que isso tem a ver com a gente, que é tão importante aprendermos sobre culto? Em primeiro lugar, eu queria que você pensasse na Bíblia e tentasse puxar pela sua memória, qual será que foi a primeira vez que um culto foi oferecido a Deus? Como que surgiu isso? Dessa necessidade ou de uma amostra do que é um culto. Pensando no que a gente faz hoje, tá? O que é um culto para nós? Por que a gente vem para o culto? O que a gente faz no culto? Quando será que foi a primeira vez que isso aconteceu na Bíblia? Alguém aí sugere? Da ideia que você tem, não importa se a liturgia é a mesma, mas assim, nessa relação que a gente tem de culto com o Senhor, que a gente faz com Deus, qual será a primeira vez que o ser humano fez isso? Dessa comunhão. Acho que vocês vão se surpreender. Depois de Atos. E vocês, pessoal, olhando para a Bíblia inteira, o que você tem no seu coração sobre culto, qual você acha que foi a primeira vez que isso aconteceu? Essa manifestação. Vou dar só uma dica, tá? Uma das coisas que a gente faz no culto é adorar a Deus, né? Qual foi a primeira manifestação disso? De adoração, de proximidade com Deus. Ninguém vai sugerir nada, gente? Não importa, a gente está pensando, não tem problema. Moisés. Então a gente está retrocedendo um pouco. Atos, voltamos para Moisés. Será que foi com Moisés que começou isso? Não? Sara quer chutar? Gente, no Éden. Éden. O culto ao Senhor, ele existiu desde sempre. Desde sempre. Pode pôr para mim, pastor, por favor? Mas o que é o culto a Deus, né? O que ele é? Entre tantas coisas que ele é, só algumas palavrinhas, tá? Essas palavras não resumem tudo o que o culto é, mas só para a gente pensar, né? Só para a gente refletir. O culto a Deus, a gente pode pensar que é uma expressão. Então é difícil eu amar a Deus e não cultuar. Eu não expresso isso. Eu preciso expressar esse meu amor. Assim como um esposo que ama a mulher, mas nunca fala para ela, nunca a ajuda, nunca a abençoa com uma roupa nova, né? Não provê as necessidades mais básicas da família. Não tem palavra de carinho, de amor, mas eu te amo. Como assim? Não estou vendo expressão disso? Então, precisa ter. Uma esposa que diz que ama o marido, mas não o respeita, não o encoraja, não cuida dele nas necessidades mais básicas também, de fazer uma comidinha gostosa, de ter um cuidado com a roupa dele, com as coisas dele, ele vai achar que não ama, porque não expressa. Então, o culto é uma expressão profunda
dos nossos sentimentos de adoração a Deus. Em primeiro lugar, essa tem que ser a motivação para um culto. Adorar a Deus. E não vou para o culto porque vou ter algo de Deus. Você está vendo como a gente mudou muito o que é um culto? Isso é culpa da igreja, isso é culpa dos líderes também. Que muitas vezes lançam sementes no coração da igreja com motivações diversas, que não o culto, não a adoração por si só. Vem para a igreja para receber, vem para a igreja porque vai ter uma festa, vem para a igreja porque vai ter um evento, vem para a igreja porque alguém novo vai pregar, vem para a igreja porque alguém diferente vai cantar, então venha. Não é essa a motivação. A motivação do vir ao culto, de vir cultuar, é uma expressão que eu vou oferecer ao meu Deus por causa da minha adoração a Ele. E nesse momento, acontecem essas coisas aqui, ó. Eu vou louvar. Então, no culto tem louvor a Deus. Tem cânticos de alegria. Tem cânticos de gratidão. Tem cânticos em oração, de súplica. Tem confissão de pecados no culto. No culto ao Senhor, a gente demonstra, a gente expressa ação de graças. A gente também expressa a nossa submissão ao Senhor, a nossa rendição. E a gente também se dedica a Ele, se consagra a Ele, se põe à disposição do Senhor para fazer o que Ele quer. Nós vamos ver ainda na próxima aula sobre algo que aconteceu especificamente com Isaías num culto. Num momento que ele estava adorando a Deus. E entre tantas coisas que aconteceu com ele naquele momento, de medo, de temor diante da face do Senhor, de visão, depois desse momento que ele tem com Deus, esse encontro, ele tem uma consagração, ele se entrega, ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Então tem que haver tudo isso num culto a Deus. Isso é cultuar ao Senhor. O culto não é para mim. O culto não é para eu me sentir bem. O culto é para Deus. Para agradar. É a minha expressão. A expressão do homem para Deus. Então eu faço tudo isso. Entrego a minha vida. Entrego os meus bens de modo racional. Espiritual e verdadeiro. É aquilo que Jesus falou para a mulher samaritana. Não importa se você não está conseguindo chegar ao templo lá. Se você não consegue adorar no templo. Porque você é samaritano. E os judeus consideravam os samaritanos uma raça mista. Uma raça, judeus de segunda categoria. Porque eles eram uma mistura de judeu com gentil. Então, eles tinham preconceito de deixar eles cultuando junto com eles no templo. Então, eles não podiam. E aí o Senhor fala, não tem problema. Na verdade, o que o Senhor quer e o que o Senhor está buscando, Deus está procurando na terra verdadeiros adoradores, que adorem Espírito em verdade. Então, que se aproximem de Deus com essa motivação de amar, de agradecer, de render graças, de se entregar a esse Deus maravilhoso. Mas você tem que fazer isso de verdade, sem máscara, sem dissimulação, sem motivação por trás daquilo, fazendo um culto que Deus vai receber é esse, que no final você está fazendo de modo racional, com entendimento, tá, pessoal? Né? Com razão apenas, mas que você tem entendimento do que você está fazendo, aquilo ali. É aquilo que o Senhor falou, que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. Então, significa que todo o meu ser está envolvido nisso. E isso é um culto espiritual, com entendimento, é um culto espiritual. E é um culto sincero, de verdade. Isso é cultuar a Deus. Próxima. Primeira vez que isso aconteceu, o culto ao Senhor acontece desde sempre. Então, a primeira menção disso está em Gênesis, capítulo 4. No Éden. Então, esse relacionamento tão lindo que tinha entre Adão e Eva, ou do Adão e Eva com Deus, é o ato de cultuar. É o ato de expressar gratidão que eles tinham. Era uma comunhão maravilhosa que eles tinham todos os dias na viração do dia. Então, eles estavam na presença de Deus.
Isso foi os primeiros momentos de adoração e de culto. Então, no Éden, isso já acontecia. E depois? Fora do Éden também. Fora do Éden, quando eles são lançados, né, fora, aí a palavra começa a mencionar de ofertas que Caim e Abel, por exemplo, ofereceram a Deus. Isso já é expressão de culto. Então, nós vemos ali 2 tipos de culto. Um sincero e o outro não. Por isso, Deus não aceitou. Aceitou a oferta do Abel, mas não aceita a oferta do Caim. Então, é uma coisa que a gente já falou aqui algumas vezes, mas eu preciso falar novamente. Todo culto que a gente oferece ao Senhor, ele tem uma consequência. Todas as escolhas que a gente faz na vida também têm consequência. Todas elas. Boas ou ruins. Os cultos também. Então, o que eu ofereço para o Senhor, Deus pode receber, mas também pode não receber. Dependendo do que eu fui entregar para Deus. Tem coisas que Deus não pode receber, porque não estava com sinceridade. Quando eu oro pelas ofertas aqui, eu sempre penso dessa forma. Sempre pensei. Mas isso não tem a ver só com as nossas ofertas, os nossos dízimos. Tem a ver com tudo. Mas se eu não entregar minha oferta envolvida, embrulhada com alegria, não vai agradar a Deus. Porque a própria palavra fala que Deus ama quem dá com alegria. Então, eu preciso ter esse cuidado, sabe? Com tudo que eu vou fazer. Como o pastor aqui fala exaustivamente. Prepare-se para o culto. Prepare teu coração para o culto. Prepare a sua mente para o culto. Prepare fisicamente. Eu estava brincando com uma criança aqui. Que ele, toda vez que chega na igreja, ele dorme. Fala, eu estou em sono, né? Fica indisposto, aí não participa das coisas. Aí eu falei para ele assim... Querido, por que você não dorme um pouquinho, né? Antes de vir para a igreja, né, mamãe? Põe ele para dormir, umas 2 horas antes. Aí fala, você vai chegar aqui numa disposição, aí você vai louvar Deus com alegria, você vai ficar com seus amiguinhos, né, com alegria, adorar o Senhor. Você vai aproveitar tanto, porque você só está dormindo. E os adultos precisam saber disso também. Eu sei que durante a semana, o horário às vezes não nos permite isso, então... A gente tem que depender muito do Espírito Santo para nos renovar mesmo. Mas, quando eu tenho oportunidade, sabe, irmãs, no domingo, a gente tem que se policiar. Porque senão a gente quer fazer tudo no domingo, o almoço do domingo, sai daqui correndo, faz o almoço, blá, 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 e aí quando chega na igreja, né, você já está assim, cansada, às vezes está doendo, tá... Então, não, a gente precisa... Bom, o domingo é do Senhor, eu pus isso no meu coração... Então, eu vou fazer o que dá. O que não dá, fica para segunda, fica para terça, vamos fazendo aos picadinhos. Mas eu preciso me preparar para o culto. Eu preciso ter um tempo para cuidar da minha família, cuidar das coisas, fazer a comida ali, mas no domingo eu preciso vou separar 1 hora para dormir. Não tem pecado nenhum nisso. Não posso dormir, lógico que pode. Para você chegar no horário aqui... Está bem. Às vezes tem pessoas que estão vindo só no domingo. Então, que seja o teu melhor culto a Deus. Sabe? Então, prepara isso, realmente. Se propõe a estar disposto fisicamente também para isso. Tá? Então, se às vezes a gente faz as coisas de qualquer maneira, por obrigação, porque eu tenho que ir por desencargo de consciência, o Senhor não vai receber esse tipo de culto. Como, às vezes, a gente, nos nossos relacionamentos com os nossos familiares, com os nossos amigos, se eu perceber que um amigo meu me está dando um presente, uma amiga minha, um parente meu me dá um presente, me dá alguma coisa, porque quer algo de mim, eu não gosto, não vou querer. Eu vou olhar aquilo ali com tristeza, com constrangimento. E o Senhor, quando a gente vai oferecer o culto para Ele, Ele não quer ver a gente oferecendo aquele presente, sabe, aquela forma exaustiva, cansativa, enfadonha. Ai, não vejo a hora de terminar. Não, olha, isso daí fere, né, o coração do Senhor. E pior, Ele sabe de tudo que passa na nossa cabeça. Então, vamos nos preparar para sermos o mais sinceros, estarmos mais disponíveis, mais dispostos, mais felizes
possível na presença do Senhor. Então, quando você for ofertar, dizimar aqui, o seu dízimo, sua oferta seja envolvido, embrulhadinho, sabe, com muita alegria sua, com muita gratidão sua. E cada louvor que você for oferecer, que você for cantar, também que ele esteja assim envolvido com isso, com esse teu amor, né? As suas orações, os teus ouvidos, abre teu ouvido de bom grado para a palavra de Deus, porque uma das coisas que fez com que o povo de Israel tivesse coração endurecido, que o Senhor Jesus mesmo fala, olha, eles têm ouvidos, mas não ouvem, olhos, mas não veem, seu coração está endurecido, porque de mau grado receberam a palavra de Deus. Então eles não entendiam, não é porque Deus, então eu vou te endurecer, se é mal, você vai ficar mais mal ainda, muito mais. Não é por isso, é porque eles ouviam de mau grado. Já não recebiam, já ficavam aqui na defensiva, já falavam que Jesus era do diabo, que expulsava demônio pelo Beelzebu, eles já faziam isso. Quando a gente recebe as coisas de mau grado de Deus, a gente não vai entender, a gente não vai poder, a gente vai frustrar as bênçãos que vêm quando Deus recebe uma oferta nossa. A gente frustra, a gente boicota quando a gente faz as coisas de má vontade. Então, Deus recebeu o culto do Abel, mas do Caim, Deus não recebeu. Na época de Sete, também, é um momento em que, com o nascimento de Sete, a palavra começa a dizer que o nome do Senhor começa a ser invocado. A linhagem de Sete é uma linhagem abençoada, de homens, de mulheres, de Deus ali, porque era uma linhagem, era um povo que constantemente invocava o nome do Senhor, tá? Tudo isso fora do Éden. Depois que a gente vê o nascimento de Noé, que a gente vê que o povo, o mundo começa a se perverter terrivelmente, se corromper terrivelmente, o Senhor decide enviar o dilúvio, mas Deus compartilha esse segredo, esse seu propósito com Noé, fala para Noé construir a arca, fala para colocar a família dele lá, colocar os animais, 2 de cada espécie, que eles iam ser salvos. Quando passa todo aquele período de 1 ano, aproximadamente, onde chove, para de chover e as águas descem. E aí eles podem também descer da arca, o que Noé faz? Um culto. Gênesis 8. Vamos ler? Querem ler? Gênesis 8, 20. Crente gosta de fazer culto a Deus. Crente arranja toda ocasião para fazer culto a Deus. E é assim que tem que ser, maravilhoso. Comprou uma casa, vamos fazer um culto a Deus nessa casa, sabe? Nasceu um filho, vamos fazer um culto porque nasceu nosso filho. Está fazendo aniversário, vamos fazer um culto de ação de graça. A gente gosta dessas coisas. E é assim mesmo, tem que ser supernatural isso, tem que honrar aquele que deu essas bênçãos maravilhosas. Gênesis 8, 20. Noé e sua família saem da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor recebeu, está vendo? O Senhor cheirou, o suave cheiro. E disse o Senhor em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo ser vivente como fiz. E aí logo em seguida Deus vai fazer um pacto com Noé. Olha como Deus responde ao culto que Noé oferece para o Senhor. Noé, eu vou fazer um pacto com você, uma aliança com você. Por amor a você, para que toda a humanidade depois saiba disso, né? E fala do arco-íris, do arco que ele vai colocar ali no céu, que é um sinal dessa promessa que Deus fez, que não mais destruiria a terra com água. Após o dilúvio, na época de Abraão também fez muitos cultos ao Senhor. Então, quando ele sai de Ur dos Caldeus, onde Deus fala para ele sair dali, sair daquela terra, da parentela dele, que Deus ia enviá-lo para uma terra que ele ainda ia mostrar. Então, Abraão faz um altar para o Senhor primeiro em Siquém.
Uma cidade que ele chega em Gênesis 2, 6 e 7. Gênesis 12, 6 e 7, você vê um primeiro altar que Abraão levanta ao Senhor. E ali oferece o holocausto, ali é o culto que ele entrega a Deus. Depois, quando ele chega em Betel, ele também faz um outro culto. Gênesis 12, 8. Depois, quando ele chega em Hebrom, Gênesis 13, 18. E um dos momentos também muito importantes na vida de Abraão, nessa comunhão com Deus, nessa entrega de oferta ao Senhor, quando ele se encontra com o Melquisedeque, sacerdote Melquisedeque, que ninguém sabe de onde ele veio, qual a genealogia dele, mas ele é uma figura de Cristo, e ele também, depois de que ele consegue vitória da guerra ali, consegue salvar Ló, ele pega e oferece o dízimo. Primeiro momento em que aparece, né? Ele que fala isso, que tudo que Deus lhe daria, ele ofereceria o dízimo de tudo a Deus. E ele entrega esse dízimo para Melquisedeque. Então, na época de Abraão, na época de Jacó também, seus descendentes, a gente vê Jacó fazendo um altar em Gênesis 33, 18, em Betel. A cidade, né, chamada Luz. Ele pega e faz ali uma aliança com Deus. Agora o Senhor vai ser o meu Deus, não só do meu pai, mas o meu Deus também. E você vê os patriarcas fazendo esses altares que eram os cultos, mas oficialmente o culto começa. Isso aqui sempre aconteceu, mas Deus falando agora, oficialmente, na celebração da primeira Páscoa, quando o povo está se preparando para sair do Egito. Então, quando a gente lê Êxodo 12, tá? Quando Deus institui a Páscoa, fala para Moisés, ele deveria pegar um cordeiro e sacrificá-lo e colocar o sangue dele sobre os umbrais. Depois eles iam assar aquele cordeiro, iam comer juntos. Se a família era pequena, iam pegar um cordeiro para tantas famílias. É a primeira instituição de culto, oficialmente. Antes mesmo deles saírem do Egito, antes de sair. No Antigo Testamento, o culto, ele começa a acontecer depois num lugar, que é o tabernáculo, que é o templo portátil, vamos chamar assim. Que foi Deus também que falou para fazer. Então, Deus queria que eles tivessem sinais visíveis de obras que Deus fazia. E também serviriam de sinais que iam se cumprir em Jesus. Então, o Senhor, ele fala, você vai construir um tabernáculo, ele vai ficar no meio da comunidade. Olha que interessante isso. Exatamente para mostrar que Deus deve ser o centro da vida deles, da nação, do povo. Deus é o centro. Para que Deus também habitasse no meio do povo, andasse entre o povo. Meu tabernáculo estará entre o meu povo. Então, lugar de culto, que antes se fazia em altar, quando os patriarcas levantavam, Noé levantou um altar e adorou a Deus, né? Aí Abraão fazia um altar e adorava a Deus. Jacó, né, Isaac. Agora não é mais só um altar. Agora vai ter todo um local, vai ter todo um simbolismo, utensílios e tal, para poder fazer as ofertas, para poder se cultuar a Deus. No início, o culto se fazia onde fosse levantado um altar. Ali, então, realizava-se o culto. Mais tarde, o culto ficou restrito ao lugar que Deus determina, que é o tabernáculo. A gente vê essa ordem em Êxodo 40. No tabernáculo seria realizado o culto público para Deus. E foi levantado no centro da comunidade de Israel, representando Deus habitando no meio do povo. Então, o tabernáculo
foi levantado ali, seguindo rigorosamente as ordens que Deus deu quanto ao tamanho, quanto às cores que ia usar para as cortinas, quanto aos utensílios. Então, rigorosamente, Deus foi também adestrando pessoas para construir a Arca da Aliança, para fazer, né, as cortinas. Deus foi dando toda a orientação. A tenda era um pavilhão onde Deus aparecia em glória. E essa tenda, a tenda do encontro, era também uma figura do que é o verdadeiro templo, que somos nós. Ele tinha essa função de ser um santuário portátil enquanto o povo estava peregrinando no deserto. Então havia essa necessidade também dele ser portátil, porque o povo não estava no deserto para morar lá. O deserto era uma passagem. Então eles tinham que andar por ali e levavam junto com eles o tabernáculo. Mas mais para frente, eles poderiam ter um lugar que fosse fixo, que seria o templo. Então Davi sente o desejo de construir um templo para o Senhor. Mas Deus fala que não é ele que vai construir, vai ser o seu filho. E aí a gente vê isso em 1 Crônicas 17. Vamos abrir lá? 1 Crônicas 17, 11. Há de ser que quando forem cumpridos os teus dias para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei seu reino. Este me edificará casa, e eu confirmarei teu trono para sempre. E assim Deus realizou, né? Salomão foi quem construiu o templo. E ele faz uma dedicação muito linda do templo quando ele está pronto. 1 Reis 8, versículo 12 ao 66, Salomão faz uma oração muito linda, do como é importante o templo ali, do que Deus faria naquele lugar. Quem chegasse ali necessitando de algo e orasse ali, Deus responderia. Até um estrangeiro, ele fala isso. Se chegar aqui com o coração voltado para o Senhor e orar, o Senhor vai ouvir do céu e vai responder. E quando ele termina de orar, de dedicar aquele templo a Deus, a palavra fala que Deus enche o lugar. A presença de Deus se manifesta. A presença de Deus já estava, mas agora ela se manifesta. E se manifesta até visivelmente, a ponto de encher o lugar, o templo, de uma fumaça, de algo tão sobrenatural. A presença de Deus era tão convicta que as pessoas não conseguiam ficar em pé, nem os sacerdotes, nem ninguém. De tamanha o sobrenatural de Deus, a presença de Deus é impactante. E ali, todos, né, puderam ter consciência de que Deus tinha recebido aquela oferta, e de que Deus tinha se agradado com aquele templo. Ali que agora é um templo fixo, onde as pessoas poderão vir, todos os judeus de todos os lugares, e adorar a Deus ali, trazendo as suas ofertas. Isso foi o primeiro templo. Só que esse templo ele foi depois destruído pelos babilônios. Então todas aquelas riquezas que tinha no templo, os babilônios pegaram para eles. Foi tudo feito com grande pompa e circunstância, com muita riqueza. Os babilônios levaram tudo e deixaram sua ruína. Levaram o povo cativo. E aí, quando eles passam os anos ali na Babilônia, e depois Deus vai levantar Esdras para vir reconstruir um templo, juntamente com um homem chamado Zorobabel. Por isso que é chamado esse segundo templo de o Templo de Zorobabel. O primeiro templo de Salomão, o segundo de Zorobabel, porque ele foi, vamos dizer assim, o arquiteto, né? E aí fizeram com Esdras. Ali, Esdras reiniciou o culto ao Senhor. Esdras chamou o povo a um arrependimento, porque nessa época de ficar com os babilônios, muitos se esqueceram do Senhor, estavam em terra estranha, alguns estavam revoltados com Deus,
porque permitiu tamanha desolação e humilhação, sendo que era culpa deles. E aí desobedeceram gravemente, casaram com mulheres que não deveriam casar. E aí Esdras lê a palavra, chama esse povo ao arrependimento, institui o culto novamente, começa a ler a palavra publicamente. Ele levanta os primeiros escribas para que eles comecem a copiar as leis, e para que todo o povo tenha acesso às escrituras, né? E aí fica construído esse templo. Até, pessoal, vamos dizer assim, o primeiro ano Domini, que é o ano de Jesus, onde Jesus nasce. E aí nós temos um governante em Jerusalém, governante que era subalterno a Roma, chamado Herodes. E ele vai pegar esse templo de Zorobabel e ele vai dar uma repaginada nele. Ele vai dar um up nele. Ele quer agradar o povo judeu. Não é que ele quer agradar, ele quer fazer quer ir no gosto do povo. Fazer uma média com o povo. Então, olha, judeus, nós vamos dar uma melhorada no templo para vocês. Só que tem uma coisa. Lembra que o tabernáculo ele foi feito rigorosamente com a ordem de Deus? Faz assim desse tamanho. Né? E esse templo agora? Não. Então, para alguns judeus, eles estavam achando aquilo o máximo. Olha que maravilha, como eles gostam da gente. Para outros, falavam assim, meu Deus, que profanação. Porque não está de acordo com o que Deus mandou, mas o jeito que eles queriam fazer a arquitetura. Então, para uns, era uma coisa boa. Tinham até uns fariseus que se sentiam assim, né, privilegiados com isso. Porque alguns deles chegavam para Jesus e falavam, Senhor, mestre, viste quão grande obra fizeram o nosso templo? Que tipo assim, que bonita, que maravilhosa a construção que fizeram para nós. E Jesus fala, eu vou derrubar isso aí em 3 dias. Se eu quiser, eu derrubo em 3 dias e levanto. E aí ficaram, é louco esse daí? Como é que falou que vai derrubar e reconstruir em 3 dias? Como é que fica isso agora de olhar para esse templo de uma forma que Deus falou que não era para fazer, né? E eles fizeram isso. Esse templo foi destruído também, tá? Então ele teve essa reforma no primeiro ano do século pós Jesus, mas depois ele foi destruído no ano 70 pelos exércitos do general Tito. Roma acabou destruindo mesmo ele também e pegado o despojo desse templo, porque era tudo muito rico, gente, era tudo de prata, era tudo de ouro. Então ele foi destruído. No lugar onde estava o templo, hoje está a mesquita de Omar, que a gente vê ali quando mostram Jerusalém, mostram a circunvizinhança, que você vê aquela, como chama? Isso, aquela cúpula amarela, tal, né? Que o pessoal fala, olha o templo. Não, aquele é a mesquita de Omar, que está na pedra do Monte Moriá, que é sagrada para nós. Que é sagrado para os judeus e é sagrado para os árabes também. Por isso que é uma grande encrenca. Porque os árabes, eles acreditam que os árabes vieram de Ismael, né? Isaac é o filho da promessa, Ismael filho da escrava. Mas vieram de Abraão, são os 2 irmãos. Então, eles acreditam em Alá, mas eles acreditam também que eles são filhos de Abraão. Então, a mesquita aqui é minha, está no ponto que o meu pai escolheu. Meu pai é Abraão. Então, dá problema. Porque os judeus querem ali e os árabes querem também. E até o momento, está a mesquita lá, e cabe aos judeus mais ortodoxos ficarem chorando ali perto, no Muro das Lamentações, que é o que eles consideram uma ruína do templo deles ali. Então, eles ficam ali no muro, porque é o lugar sagrado para eles. Então, eles vão todos lá. Mas o templo mesmo foi destruído.
algumas coisas que aconteciam no culto do Velho Testamento que acontecem, que servem para nós também. Primeira coisa, como que era a liturgia do culto hebreu? A gente vai ver o que é liturgia direitinho semana que vem também, tá? Como que era a liturgia deles? Primeira coisa, para vir cultuar a Deus, Deus chamava, o chamamento para o culto. Êxodo 35, 35:1, né? Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhar, mas o 7º dia será santo. O sábado do repouso ao Senhor, todo aquele que fizer obra nele morrerá. E aí ele está falando, está chamando o povo para ter um dia de culto. É necessário. Muita gente acha que não precisa de ter pelo menos um dia para vir à casa de Deus, um dia para vir para a Santa Ceia, um dia para vir para ser treinado por Deus, um dia para vir para estar em comunhão com o povo de Deus. É importante, Deus mesmo fala para fazer isso. Para manter a nossa saúde espiritual, para termos uma família, para nos relacionarmos com a nossa família. Todo mundo que se afasta da congregação, que se afasta do culto, né? Na verdade é assim que começa. As pessoas se desviam exatamente assim, elas vão parando de vir aos cultos gradativamente. Tem uns que param de vez, né? Mas na maioria das vezes é assim. Eu vinha lá todos os cultos na semana, 4 vezes a semana. Aí depois só começa a vir a 2, aí depois só começa a vir uma vez, e depois uma vez a cada 15 dias, até que, quer saber, não vou mais. Vai assim, parando de vir ao culto, aí desvia, sai do caminho. Isso é um dos primeiros sinais terríveis da doença, da apostasia, tá? Então, analise você isso. Não está com muita vontade de vir para o culto? Tá doente, hein? Já está começando a ficar doente. Porque dos sintomas de quem está doente é falta de apetite. Está doente, não quer comer, não é? Não quer fazer nada, quer ficar só prostrado, não quer se envolver, está doente. Então, precisa reagir. Precisa reagir, tá? Senão morre. Então, liturgia do culto, chamamento. Depois, convite à santificação, pelo oferecimento de ofertas. Então, eles iam para a igreja, eles iam para o templo, porque era uma santa convocação, porque é necessário para mantermos a nossa vida espiritual sadia. E eu levo comigo minhas ofertas. Eu vou lá, faz parte da minha adoração. Então, eles levavam holocaustos, que era para demonstrar que eles tinham pecado. Eles queriam perdão. E quando eles levavam oferta de manjares, eles queriam oferecer ao Senhor gratidão. Quando eles ofereciam ofertas pacíficas, eles queriam mostrar para o Senhor que eles queriam ser mais consagrados a Deus. Então, cada uma das ofertas tinha um propósito. Ofertas de manjares, ofertas de paz, né, ou pacíficas. Tinha as ofertas também de expiação pelos pecados, pelas transgressões. Quando eles pecavam, eles sabiam conscientemente que eles tinham pecado contra Deus ou por alguém. E aí eles ofereciam uma oferta, e dependendo do que eles tinham feito, eles ofereciam também a paga para aquela pessoa que eles tinham defraudado, alguma coisa do tipo. Então, tudo isso era resolvido no momento do culto. Então, tem gente aí que está com problema, não vem para o culto. Como faz errado? É no culto que você resolve, gente. Você tá em pecado, no culto você vai resolver. Não é fugindo de Deus. Não, eu estou em pecado, eu nem vou ceiar. Não, eu estou em pecado, briguei em casa, nem vou para o culto. Não, é no culto que você resolve isso. Diante de Deus, se enche da força do Senhor, do perdão do Senhor, e aí você resolve lá fora, se a pessoa não está aqui. Às vezes a pessoa está até aqui. Aí por causa disso também que o outro não quer vir. Não, é aqui no culto que você resolve os seus problemas. Se você está enfermo, é aqui que você vem.
Tanta gente fala assim, eu estou doente, por isso que eu não vou. Não, é aqui que você resolve. Na hora do culto, gente. Na hora do culto que a gente é liberto. É nesse momento, está na presença de Deus. É isso que a gente precisa crer, parece que a gente descreu. Parece que a gente esqueceu disso. Eu estou na presença de Deus no culto. Estou diante dele, ele é um Deus vivo, ele não é um Deus distante. Ele está perto de mim, perto está. Daqueles que o invocam em espírito, em verdade, ele está perto. Então não há motivo para eu não vir para o culto. Aliás, tudo pode esperar menos o culto ao Senhor. Seja lá o que for, como eu cheguei não importa. Mas eu cheguei, olha, foi difícil me apresentar diante do rei. Mas eu estou aqui na presença dele. E como eu vou sair? Completamente renovado, abençoado, liberto, curado, cheio de força, cheio de fé. Então, eu resolvo tudo quando eu venho. Ele me santifica, ele me sara quando eu venho à presença dele e eu entrego essas ofertas todas. Consagração também fazia parte da liturgia do culto hebreu. Então, Deus chama, como chama a todos nós. A gente vem de mãos cheias, não vazias. Eu venho de mão cheia, tá? Eu venho com minha oferta, eu venho com meu dízimo, eu venho com a minha disposição para louvar, eu venho com a minha boca cheia de gratidão, de louvor, de esperança, às vezes venho carregado de problema também, mas sabendo que o Senhor vai cuidar disso. E quando acontece essa entrega da minha oferta, vai acontecer também uma consagração na minha vida. Eu vou me pôr à disposição, vou me pôr para serviço do meu Deus no culto que isso acontece. Essas decisões, é no culto que acontece. E é no culto que eu expresso isso. No culto de hoje, no culto de amanhã, no outro, que eu vou expressar a minha consagração. Quando Deus falou para Moisés o seguinte, olha, eu escolhi Arão para ser meu sacerdote e a família dele. E aí algumas pessoas colocaram isso em questionamento. Mas por que ele? Por que só a família dele? As outras tribos também não têm direito? E Deus fala, então tá bom. Então cada um aí da tribo, o seu líder, traga uma vara. E coloquem aqui diante de mim. Há que florescer quem eu escolhi. Tá bom assim? Já que vocês não estão acreditando só na minha palavra, deixa eu mostrar alguma coisa visível para vocês. A vara de Arão é a única que floresce. E quando vão pegar lá, ela está cheia de amêndoas e flores. Olha que coisa linda. Ela está para frutificar e já com fruto. E aí, todo mundo não tem mais como argumentar. A partir dali, Deus fala assim, separe para mim Arão e seus filhos. Quero consagrá-los. E ali ele pega e unge a cabeça do Arão, dos seus filhos. Né? O que é esse momento? Eu vou consagrar eles para mim. Deus está separando, destacando algumas pessoas para que sejam usadas só para Ele, só para o serviço dEle, para que sejam úteis para o reino dEle. Quando eu venho para o culto, eu tenho que ter esse resultado na minha vida. Toda vez que eu entregar um culto, no que eu estou sendo útil? O que eu fiz de útil para o meu Senhor hoje? O que eu fiz de útil para a casa de Deus hoje? Isso é a consagração. Culto que só fica no chamamento e na oferta, ele está incompleto. Tá? Está incompleto. Então eu preciso entregar tudo isso, inclusive toda a minha vida. Deixar o Espírito Santo entrar em mim, me treinar, para que eu seja totalmente útil para Ele. Igreja, se todos os crentes que vierem ao culto tivessem esse entendimento, de todos saírem daqui consagrados. Olha, eu só sirvo a Deus, eu só canto para Deus, eu só danço para Deus, eu só quero agradar a Deus. Se todo mundo começar a ter esse entendimento quando sai do culto, aquela porta para fora, porque eu sou de Deus, eu vivo para Ele. Eu quero que a minha casa sirva a Ele, eu quero que os meus bens sirvam a Ele somente. A Ele somente, servir a Ele. Porque a palavra fala que quando eu sirvo alguém, eu me torno escravo dele.
Se eu começo a fazer a vontade da minha carne, eu me torno escrava dela. Se eu começo a fazer a vontade de um homem, de uma mulher, de alguém que não é Deus, eu vou me tornar escravo dele. Se eu começo a fazer só a vontade do meu dinheiro, eu me tornei escravo dele. Então, me consagrar ao Senhor é exatamente isso. Eu só vou agradar a Ele. Vou viver para louvor e honra dEle. Isso que o culto ao Senhor, quando Deus recebe, produz em nós isso. Essa consagração, essa convicção dentro da gente. O culto na igreja primitiva. Agora vamos pular. A gente estava lá na época de Moisés. Agora a gente vai pular lá para Atos. Culto da igreja primitiva. Eles tinham templo para adorar, tá certo? Para levar os seus sacrifícios também, suas ofertas. Mas eles não estavam podendo ficar no templo, fazendo culto ao Senhor no templo, gente. Por que isso? Como é que no templo do Senhor vai juntar judeus que não creram em Jesus e os cristãos? Aqueles que seguem a Jesus, que falam que Jesus ressuscitou, enquanto os outros falam que o corpo dele foi roubado e que os nazarenos são uma seita de mentirosos. Como é que vamos ficar no mesmo lugar? Então, os cristãos não estavam conseguindo, os primeiros cristãos no templo, até tentavam, né? Mas isso também não foi possível por muito tempo. Então, estava aqui, Atos 2:46. Logo depois do Pentecostes, logo depois que Pedro prega e 5.000 pessoas aceitam o Senhor. Aí diz assim, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Tá? Não dentro. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo mundo. Os irmãos começaram a ter que, como eles perceberam que estava impossível praticar o culto junto com os judeus que estavam sendo hostis a eles começaram a ser perseguidos. Então, eles começaram a fazer reuniões nas casas, onde eles tinham oportunidade para cultuarem. Mesmo nas casas, mesmo pregando no beira de rio, praia, essas coisas, eles continuavam com a mesma liturgia do culto, que era louvor a Deus, confissão dos pecados, ação de graças, doutrinamento e consagração a serviço de Deus. Porque se a gente continuar lendo, fala que as pessoas ali continuavam na doutrina dos apóstolos, aprendendo da doutrina deles, jejuavam, oravam, estavam ali sempre juntos, e havia grande temor da parte deles, havia grande simpatia do povo também, e Deus a cada dia ia multiplicando as almas no meio da igreja. Cada dia tinha choro de neném ali no meio, pessoas se convertendo e nascendo de novo. Mas não mais tanto no templo, por causa dessa questão, tá? Hoje em dia, isso não se aplica a nós, pessoal. Você tem toda a liberdade para cultuar no templo. Toda a liberdade. Tanto o pessoal desvirtua muito. Percebam que Deus dá direções conforme a necessidade das coisas. Então, a gente tem liberdade para cultuar a Deus. Tem gente que substitui. Não quer vir para o templo, quer ficar só em casa. Eu vou ficar fazendo culto só em casa, só com a minha família. Não, você não precisa fazer isso. Se você estivesse fazendo por perseguição, aí sim, meu filho. Se as igrejas tivessem sido fechadas, aí você precisa ver aonde você vai cultuar. Mas a gente tem liberdade, a porta está aberta. Um dia de culto, se você não vir, fazer em casa, fica meio sem... Desculpa, mas é bem estranho. Bem fora de unidade. Porque toda a igreja está no templo naquele dia, por que só você e sua família quer ficar em casa? Não, vou fazer aqui. Por que isso? Por que não junto? Por que não no templo? Por que quando a gente tem uma reunião, por que não estar todo mundo junto aqui? Eu vou inventar uma coisa paralela? Tá errado. Então, eles faziam isso por causa desta
questão de perseguição. A natureza do culto, os propósitos que o culto tem. Primeiro, eu venho para cultuar a Deus, para adorar o Senhor. O que é adorar a Deus, pessoal? O que seria uma oração, por exemplo, de adoração? Exaltar a Deus. O que mais? O que seria essa oração de adoração? Um cântico de adoração. O que é isso? Agradecer, não. Isso é ação de graça. O que é adorar? Reconhecer a Deus, né? Por quem Ele é, não pelo que Ele faz somente. Quando eu ofereço adoração a Deus, eu reconheço a soberania de Deus. Eu reconheço a santidade de Deus. Eu reconheço o poder que só Ele tem, a sua onipotência. Eu reconheço a sua onipresença. Eu me aproximo dele por quem Ele é, não pelo que Ele pode me fazer, só por quem Ele é. Eu acho que a adoração é como se fosse uma admiração que você tem por Deus, no sentido assim mais profundo e sublime que você pode imaginar. Tem pessoas e tem coisas que às vezes as pessoas admiram tanto que quase idolatram, né? É como se você idolatrasse mesmo a Ele. Você ficasse ali só para contemplar, para elogiar, para exaltar. Ele você pode idolatrar mesmo. Ele é isso. Ele é esse seu alvo de total admiração, né? De reconhecimento. Ele é o máximo, né? Ele é mesmo maior. Ele é o tudo mesmo. Então é você fazer isso. Você vem para isso. Já chegou alguma vez que você chegou no culto e você fez tudo menos isso? Você esqueceu que você estava aqui para isso? E aí o culto começou, chegou no meio, acabou e você nem estava pensando em outra coisa, estava pensando na sua dor de dente, estava pensando na sua cólica, estava pensando no problema de amanhã que eu tenho que resolver. Ah, meu Deus, amanhã é segunda-feira. E aí você ficou, nem fez isso. Nem se dispôs a isso. Estava chateado com alguma coisa, aborrecido com alguém, com ódio de alguém. E aí, adoração, nada. Você vem para o culto para isso. Para isso, gente. Hã? Eu penso assim, claro que você não vai entrar nessa, que isso é loucura, mas falta bastante entusiasmo, às vezes, eu acho. Quando a gente se apresenta diante do rei. Falta entusiasmo. Entusiasmo, essa palavra exatamente diz isso. É Deus por trás. Quando eu estou entusiasmada para fazer algo, significa Deus está me movendo. Ó. Deus está por trás, fazendo, me dando ânimo. Às vezes falta. É como se a pessoa chegasse assim e não acreditasse que o rei estivesse aqui. A bênção que ela recebeu naquela semana, aquele emprego que ela estava esperando, daquele jeito e tal. Ela ficou tão feliz na hora, mas depois passa rápido. Aí depois recebeu aquilo na quinta-feira, chega no domingo, já esqueceu, já não está tão mais entusiasmado, já não está... Então, falta um pouco disso. É uma coisa que eu ouvi há anos atrás, que me chamou a atenção, falando de um show de uma artista, acho que foi a Simone que cantou uma tal música, e aí a plateia que estava lá ficou aplaudindo a ela, sabe por quantos minutos? Chuta aí. Quantos minutos você aguenta ficar batendo palma sem doer a mão? Para pensar, quanto você acha que é o teu limite para bater palma? Pensa aí, 2 minutos direto. Não, 2 minutos direto, pensa. Você já começa cansado. Começa, tá bom. Ficaram 10 minutos. Chama assim, né? Ovacionando ela. Então, em pé, e bate palma, e grita. Mas esses tipos de coisas, sabe? Não cansa. Às vezes a pessoa vai para a ópera, eu nunca fui, mas assim eu ouço, né? De falar assim que fica aqueles instrumentos tocando, quando você acha que acabou, ainda não acabou. É só uma pausa. Aí você começa a bater palma, não é para bater palma ainda. Está no outro ato da música. Aí vai, tá. Aí fica naquele...
vai mexendo com as emoções das pessoas, né? Aquela coisa que vai entrando no ouvido, na mente, e vai fazendo crescer e tal. E aqueles 10 minutos, 12 minutos tocando aquela música e tal. Quando acaba, todo mundo fica, parece que está esperando para explodir, né? Aí levanta e fica, bravo, bravo, tantos minutos também. Que maravilha, que coisa linda, que não sei o quê, ppp. E eles vão, aí fecha, abre, o pessoal vai. Esse tipo de coisa, aí você fica admirando aqui, nossa, que lindo, que maravilhoso, que sobrenatural isso. E o Senhor, às vezes falta muito, né? Desse tipo de admiração por Ele, né? No culto, isso deve ser expresso, com todo o seu ser. No culto, nós devemos também ter o sacrifício. Ixi, eu venho para o culto para sacrificar. Venha e traga seu sacrifício. Muita gente leva isso para o lado financeiro, né? Vamos sacrificar diante do Senhor tal oferta. Mas, voltando para o texto que a gente pegou como base no início. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. O sacrifício sou eu. Quando as pessoas iam oferecer um sacrifício para Deus, ele ia ser queimado, ele estava morto, tá certo? Chegava vivo, mas morria. E o Senhor fala para a gente não é um sacrifício morto. A gente é um sacrifício vivo. Eu vou sair daqui, não vou morrer. Eu vou morrer para as minhas vontades, tudo bem, com certeza. Mas eu saio daqui para viver. E para fazer outros viverem também. Então, o sacrifício sou eu. O que você fazia, o que a gente faz quando a gente sacrifica diante de Deus? A nossa vida, quando a gente entrega nossas ofertas como um sacrifício. Você está entregando, é uma rendição com alegria. Você faz isso não por constrangimento, mas com alegria. Então, quem vem, por exemplo, e aceita um apelo de entregar-se a Jesus, ele está se rendendo ao Senhor. Não porque foi um constrangimento, coisa do tipo. Uma pessoa vai e oferece uma oferta ao Senhor, um dízimo. Nunca pode ser porque constrangiu, porque ficou lá e pede de novo. E quem é que tem tanto? Não, isso vai constrangir, isso daí não vai ser... Não tem uma motivação boa por trás disso. A pessoa às vezes vai dar por constrangimento. Então eu tenho que fazer aquilo por render. Olha, Deus, não é meu, tudo é seu. Minha vida é sua. Os meus sonhos, eu tenho coisas que eu quero fazer, mas sabe, eu percebo que o Senhor tem coisas melhores para mim, o Senhor está me falando através da tua palavra, e eu estou acreditando, eu aceito. Então não quero os meus sonhos, eu quero viver os seus sonhos. Então é você se sacrificar, é você render-se. Tem que ter isso no culto, gente. Tem que ter isso no culto. Para você ser batizado no Espírito Santo, você tem que se render ao Espírito Santo. Tá bom? É igual quando você foi batizado nas águas. Eu quero ser batizado nas águas, eu quero cumprir isso na minha vida, mas eu tenho medo de mergulhar minha cabeça. Não dá para batizar com a cabeça de fora? Uma vez eu perguntei, a minha irmã perguntou isso, eu falei, querida, não dá. Aí ela ficou apavorada, eu falei, ai Deus, eu quero só ver no dia, misericórdia, vai dando graça, Senhor. Como é que vai ser isso? Eu tenho pavor de água. Eu falei, mas amadinha, olha, creia na gente, ela confia na gente, tal. Graças a Deus deu certo. Mas ela, não quero, tenho medo. Então, o que é isso? O batismo, você não se rende ao seu batizador? Graças a Deus, né, pastor? Ninguém ficou resistindo aqui. Mas você vai lá deixar, e a gente te abaixa, a gente te levanta. Você tem que se render, senão vai dar problema. E aí vai mergulhar de novo.
Então, o batismo nas águas, você tem que se render ao batizador. O batismo no Espírito Santo, você tem que se render ao batizador. Então, eu quero ser batizada, mas eu tenho medo. Eu tenho medo. O que vai acontecer? Não se rende, não se rende. Ei, rendição, por favor. Confia nele. Tem medo? Para com isso. Você está aqui, ó. Você está crendo que o Espírito Santo está aqui? Você está crendo que o servo que Deus colocou aqui é de Deus? Então se renda. Para que isso tudo? Para que tanto medo? Tem tanta gente que tem critério, não tem critério para um monte de coisa, mas com a palavra de Deus, com as coisas que Deus manda, não sabe, não faz. Então quando o Espírito Santo fala, ninguém vai ser batizado do Espírito Santo com a boca. Não. Tem que falar, minha gente. Tem que deixar, sabe, Senhor, o que você quer? Comigo, por exemplo, quando eu fui batizada no Espírito Santo, eu tive a evidência, eu fui gradativa, eu também dei trabalho para Deus demais. Então eu ficava, aí travava. Aí cheguei num dia no ITQ, a aula era de dons espirituais, então aquilo mexeu bastante com a minha fé, eu falei, deixa rolar hoje, né? E aí, o pastor deu oportunidade para falarmos em língua e tal. E eu, ai, Senhor, eu estou crendo. Aí, o que eu fiz? O que aconteceu comigo? Né? Não saiu uma sílaba, saíram gemidos. Então, eu não falava palavra. Eram gemidos que hoje eu não consigo, não sei como era, não conseguiria nem imitar hoje. Então, porque foi uma das coisas que foi falar também na aula. O Espírito Santo tem palavras que são para interpretação, para os incrédulos, como aconteceu com Atos. Eles falavam em outras línguas humanas. Então, você pode ser batizado em chinês? Claro que pode. Se essa função é para incrédulo, claro que pode. Aí tinha gemidos inexprimíveis. Aí, quando aconteceu aquilo, aí eu lembrei. Falei, deixa indo, vou deixar rolar. Isso durou muitos meses. Depois Deus mudou, depois são outros. Mas se você ficar com a boca calada, o Espírito Santo não vai te forçar, não vai deixar você. Aliás, tem coisas que ele não mostra pra gente, porque tem uns que tem um infarto. Já pensou se Deus fala assim, olha querido, olha, hoje eu vou te levar para o terceiro céu, morri. Não, Deus. Não, isso eu não aguento. Como Deus fez com Paulo. Vou te levar para o terceiro céu. Eu vou dar uma visão do Apocalipse para você, como deu para João. Meu Deus. Então ele vai dando conforme a gente aguenta, conforme a nossa capacidade de discernir as coisas. Mas o fato é que para você viver essas coisas de Deus, você precisa se render a Ele. Gente, para de resistir. Para de ter medo das coisas de Deus. Pastor, eu tenho medo. Teve um homem bem altão, eu tenho medo. Medo de Deus? Não. Você conhecer a Deus, você sabe que Ele é bom, para que medo dele? Né? Eu tenho receio do cão, eu não quero ver ele, eu não quero nada dele. Mas de Deus, eu quero tudinho. Tudinho eu quero. Né? Não, mas eu sei como ele age. Eu lembro muito bem como era a minha vida antes do Senhor. Desde pequenininho, eu sei muito bem. Então, nada dele eu não quero. Nadinha. Agora do meu Senhor, Jesus, do Espírito Santo. Então, no culto tem que ter rendição, pessoal. Na hora de orar, ora mesmo. Sabe, não economiza, não. Não economiza no carinho que você vai entregar para Deus. Não economiza nas suas palavras. Renda-se. E também, no culto, temos ação de graças. Tem que ter o momento de você agradecer. Essa ordem dessas orações, dessas expressões, muitas vezes vão se dar na hora do louvor, tá? E vão se dar também num apelo depois da mensagem. É que essas coisas vão poder dar mais, você vai ter mais vazão para isso. Se você vai começar rendendo graças, ou se você vai começar a render a tua vida, isso daí é do jeito que você tiver naquele dia. Então não tem uma ordem. Primeiro eu vou com ação de graça, eu vou elogiando. Não, primeiro eu vou com adoração. Já vou chegando elogiando a Deus. Porque até para elogiar a Deus tem que ter a motivação correta. Uma vez eu ouvi de um pastor que o demônio quis elogiar a Deus, para ver se ele se livrava.
Quando Jesus chega na cidade de Gadara, que vem o demoniado gadareno, o bicho já vem elogiando Jesus, já, filho do Deus Altíssimo, não vem, por favor, não mexa comigo, filho do... já vai ajoelhar, já vai... Não, isso não funciona para Deus. Jesus fala, pode sair aí, vai sair. Então, não interessa se você vai começar adorando, se você vai começar confessando seus pecados, se você vai começar se rendendo. Olha, Deus, eu entendi que eu preciso parar de ser cabeçudo. Eu entendi que eu preciso parar de ser teimosa. Vou me render logo. Para que tanta resistência? Eu me rendo. Não importa, mas isso tem que acontecer no culto. Tem que ter ação de graças também. Você tem que agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E consagração, que é a dedicação, a sua separação para o serviço de Deus, que é o que eu digo que é o ato mais prático do culto, que é lá para fora, tá? Então, é uma escolha que você faz aqui, é um ato de dedicação aqui, mas que ele vai se manifestar na tua vida cotidiana, dentro da igreja e fora da igreja também. Mas eu não coloquei aí um processo de confissão de pecados, coloquem aí. No culto tem que ter isso, do arrependimento. Você tem que adorar o Senhor, você tem que se render a Ele, você tem que ser grato, você tem que confessar seus pecados, tem que haver isso no culto. Mas eu não pequei, eu não lembro de nenhum pecado para pedir exatamente hoje, Deus. Será? Pecados conscientes, não lembro. Pecados inconscientes, seja lá o que for. Entendeu? Chama eles pelo nome e confessa diante de Deus. Precisa haver essa limpeza para haver perdão. Se a gente fizer sempre isso, nós vamos tirar do nosso caráter aquela atitude de encobrir as coisas. Então, se eu confesso diante de Deus sempre, eu vou me treinando, eu vou deixar o Espírito Santo me treinar para nunca esconder, para nunca ter a atitude que Adão e Eva tiveram de ou transferir a culpa. Não, é minha culpa mesmo. É minha culpa mesmo. Senhor, me perdoa, eu falei besteira mesmo. Eu magoei meu marido, falando uma bobagem, magoei meu filho, fui rígida com eles, não precisava daquilo, não encorajei, tratei com desdém certa pessoa, pedi para falar no telefone que eu não estava, eu menti. Tantas coisas assim que acontecem. O Senhor falou para eu semear, eu não quis semear, me perdoa e muda. Arrependimento vai gerar confissão e depois a consagração. Então, se dedica. Deixa o Senhor te destacar dali da multidão e te usar. Deixa ser útil para o Senhor. Tudo isso vai acontecer nos cultos, pessoal. Por isso que é tão importante o máximo de culto que você puder participar, participe no templo, com o povo de Deus. Está todo mundo invocando ao Senhor. Para que você vai querer fazer uma coisa paralela? Fica junto também. Isso é unidade, isso é família. E Deus se agrada quando há unidade. Quão bom, né? É que os irmãos vivam em união. O Senhor derrama o seu óleo ali. É como o óleo descendo pela cabeça de Arão, o consagrado a Deus. Está vendo? O que se dedicou ao Senhor. Olha como é poderoso isso, essa unidade. Alguma pergunta, pessoal? Vão vir instigados para o culto de hoje à noite? Oferecendo tudo isso daí? Vão se render? Vão, se oferecer como sacrifício? Seus corpos, sua mente, suas mãos, tudo é do Senhor. Venha adorá-lo com tudo que você tem, com tudo que você é, porque Ele é digno disso. Entender um pouco mais o quão importante é um culto, o quão ele é profundo, o quanto ele já existiu, desde sempre. E eu sinto no meu coração que vai ser para sempre mesmo, porque lá no céu a gente vai estar fazendo o quê também? Esse serviço, é um serviço também que a gente vai ver semana que vem. Nós vamos cultuar o Senhor eternamente, só que com uma grande diferença. Diante dEle, vendo exatamente como Ele nos vê.
conhecendo a Ele exatamente como Ele nos conhece hoje. Ah, que coisa, hein? Maravilhosa. Tem uma cena daquele filme bem antigo, é o Evangelho de João, não, o Apocalipse. Não sei se é o Apocalipse que chama ou o Evangelho de João. Não, acho que é o Apocalipse de João, sei lá. E, enfim, achei aquele filme ele foi tão fiel ao que Apocalipse está escrito, né? E tem uma cena dele que me emociona toda vez que eu vejo. É quando ele fala assim que ele olha e vê uma grande multidão vestida de branco, com palmas nas mãos, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E ele fala, né, que aquela multidão, foram aquelas pessoas que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, e são os santos de Deus, né? Que agora aquelas vestes também são um linho fino, os atos de justiça dos santos. E aí aquele filme mostra pessoas de todas as tribos, línguas, raças, nações, com as palmas assim, clamando, numa alegria diante do Cordeiro. Isso é apenas uma pequena cena, um vislumbre do que vai ser lá. A gente vai ver tudo isso, a gente vai estar lá, fazendo isso, diante do nosso Jesus. Mas enquanto a gente não chega lá e vê a Ele como João viu, aquele rosto que ele não consegue descrever, aqueles olhos de fogo, né? Aquela voz dele, a gente pode sim também experimentar isso não nessa grande escala, mas a gente pode viver isso quando a gente cultua a Deus, ter essas experiências quando a gente cultua. Vai depender da nossa rendição, pessoal. Vai depender da nossa adoração. Vai depender das nossas ações de graças. Vai depender da gente, porque o culto é a gente que faz para Ele. Não Ele que tem que fazer para a gente, Ele já fez tudo. Então, depende de você. Depende de mim. Então, quero instigar você, quero que a palavra do Senhor fale mais ainda, o Espírito Santo fale mais ainda a você, para você oferecer hoje e mudar o seu entendimento de culto, não só hoje, mas que isso fique sempre muito fresco na sua mente. Quando você vier na terça, quando você vier na quinta, não importa o dia da semana. Importa, muitas vezes, é o nosso coração diante de Deus. E aí ele responde, ele reage conosco. Amém? Vamos orar? Querido Senhor, nós te louvamos. Nós te amamos porque Tu és maravilhoso. É o nosso tudo, é o nosso alfa, é o nosso ômega, princípio e o fim. Estamos aqui, Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Porque o Senhor tem mostrado, Pai, Sua misericórdia todos os dias, a Sua graça que nos alcançou e nos alcança, Senhor, todos os dias. Estamos aqui porque o Senhor é fiel. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Sabemos que és o único Deus, o nosso Pai zeloso. Estamos aqui porque te amamos, porque queremos te adorar em espírito e em verdade. E queremos te agradecer, Deus, por esse privilégio de ouvir tua voz, por esse privilégio de sermos ensinados pelo teu Espírito Santo. E o Senhor tem aberto os nossos olhos para verdades muito profundas. E eu quero te agradecer por ter nos ensinado nessa manhã sobre como cultuar a Ti. Perdoa, Deus, pelas vezes que a gente veio diante do Senhor sem disposição, sem a motivação santa. Muitas vezes, Senhor, tão confusos, muitas vezes doentes, Pai. E a gente nem pediu a cura para Ti, a gente nem creu que o Senhor estava. Perdoa por essa negligência da nossa parte, por muitas vezes nosso coração está duro.
Mas a gente não quer, Pai, praticar essas obras más. A gente quer, Deus, ser instruído por Ti na Tua justiça, praticar as obras abençoadas. Queremos oferecer ao Senhor frutos que alegrem o Teu coração. Queremos que os nossos cultos, todos eles, Senhor, subam diante de Ti como um perfume mais gostoso que a gente possa Te oferecer, Pai. Queremos que quando o Senhor olhe para nós, se alegre com a nossa verdade. Nós sabemos que nós não vamos conseguir Te mostrar em todo tempo perfeição, não vamos conseguir Te mostrar a todo tempo, Pai, motivações corretas, mas eu sei que o Senhor nos ama quando vê em nós integridade, quando vê em nós sinceridade. É assim que a gente quer se apresentar diante de Ti todo o tempo, sem máscara, Senhor, sem dissimulação, Pai. Queremos Te oferecer o nosso coração inteiro, para que o Senhor a cada dia faça ele ser um coração puro, um espírito reto. É assim que nós vamos construir o nosso caráter na Tua presença, na Sua presença, Pai. É que o nosso caráter ele é transformado, que as nossas motivações são curadas e que a gente vai, Senhor, agradando o Teu coração dia após dia. Não queremos interromper esse processo de jeito nenhum. Tu és o nosso oleiro. A gente é o vaso nas Suas mãos. E queremos, Senhor, que o Senhor continue esse trabalho aqui, Deus, todas as vezes que nós cultuamos a Ti. Queremos nos render ao Senhor. Queremos Te adorar, Senhor, com tudo que somos e que temos. Queremos Te render toda a gratidão, Pai. E queremos ser consagrados ao Senhor cada vez mais. Sem máscaras, sem encobrir os nossos pecados, Senhor. Porque a gente não quer que nada, não queremos nada atrapalhando nosso relacionamento íntimo contigo. Queremos Te conhecer mais, Senhor, mais e mais, Pai. Queremos ter comunhão contigo cada vez mais profunda, porque Te amamos. Recebe, Senhor, as nossas orações. Recebe, Senhor, esse momento que separamos para Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém.